Opa, tudo bem? Como você está? Estamos aqui hoje para poder ler a palavra de Deus. Hoje vamos continuar no livro de Lucas. Vamos ler do capítulo 10 até o capítulo 11, beleza? Vamos dar início aqui então em Lucas capítulo 10. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Se não, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Curem os doentes que nela houver e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com a tal cidade. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura que vocês. Ai de você, Cafarnaum! Será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim. Quem escuta vocês, escuta a mim. E quem rejeita vocês, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Nessa hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: Felizes os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo a vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. Um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: Você respondeu certo. Faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho quando viu o homem. Passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar,
viu e passou adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano, que estava viajando, chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça a mesma coisa. Que nós vemos, né, o que de fato é um amor. Eu até trouxe aqui pra gente, eu achei muito interessante, uma explicação sobre esses versículos do samaritano aqui que nós acabamos de ler, que a própria Bíblia deixa escrita aqui, né, a nota de rodapé, diz o seguinte: o primeiro a colocar obstáculos no caminho de Jesus é um teólogo. Olha para você ver. Aquelas pessoas que buscavam entender a palavra de Jesus foi a primeira a questioná-lo, aquilo que ele mesmo tinha ordenado. Este sabe que o amor total a Deus e ao próximo é que leva à vida, mas não basta saber, precisa praticar, né? É preciso amar concretamente. A parábola do samaritano mostra que o próximo é quem se aproxima do outro para lhe dar uma resposta às necessidades. Nessa tarefa prática, o amor não leva em conta barreiras de raça, religião, nação ou classe social. O próximo é aquele que eu encontro no meu caminho. Então, quem é o nosso próximo? Como amar o próximo, né? O nosso próximo é aquele que está no nosso caminho, independente de cor, de raça, de religião, de opção sexual. Independente, nós devemos amar o próximo. Quanto mais diferente é o próximo, às vezes é mais difícil de amá-lo, mas é aí que nós provamos de fato se amamos a Deus verdadeiramente. Porque se Jesus veio ao mundo para morrer por todos, sem negar nenhuma classe social, sem negar nenhuma religião, mas veio para salvar todos aqueles que creem nele, ele nos mostra que nós devemos amar o próximo também da mesma forma, também da mesma maneira. Amar, respeitar, ter paciência, ter mansidão, ter sabedoria para conversar com o próximo e, obviamente, evangelizar, levar a palavra de Deus para as outras pessoas. E nós vemos aqui que o amor não é só da boca para fora. Falar um eu te amo é muito bonito, é muito importante, mas o amor verdadeiro ele deve ser ação, ele deve ser de forma prática. O amor ele é uma lei do Senhor. O amor é muito maior, é muito mais do que um sentimento. O amor é uma lei de Deus. Então vamos amar as pessoas, vamos amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa mente, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Vamos amar a Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos, tá bom? E eu queria até falar com vocês um detalhe aqui, já que a gente está falando de ferida, né? Porque o samaritano aqui, ele ajudou a cuidar, né? Fez curativos a ferida como é que era o... Calma aí. Aqui não fala, né? Mas o samaritano ajudou a curar a ferida de um homem. E eu queria agradecer, primeiramente agradecer a Deus, porque eu tirei o meu gesso. Tem um corte aqui, ó, muito grande. Ainda tenho dificuldade de fechar a mão. Ainda vou precisar passar por uma fisioterapia, mas quem acompanha aí o canal diariamente, porque nós estamos aqui num desafio diário, né, de ler a Bíblia completa, viu aí que nos últimos dias eu precisei passar por uma cirurgia. Tive um acidente, um senhor me fechou de carro na rua, eu estava de bicicleta, ele me fechou, acertou em cheio e acabei quebrando o osso aqui da mão e precisei passar por uma cirurgia, precisei até mesmo fazer uma pausa nesse desafio aqui de ler a Bíblia todos os dias, né? Mas eu sou muito grato porque eu tenho certeza que tudo isso que aconteceu foi para fortalecer ainda mais a minha intimidade com Deus. Eu precisei, infelizmente, né? Não era algo que eu queria, mas não é tudo que eu quero que vai ser realizado, né? Tem que ser feita a vontade de Deus e a vontade de Deus ela é perfeita. Mas eu não queria ter parado aqui com os desafios, mas por algumas
não lembro exatamente se foi uma semana ou foi duas, eu precisei aqui dar uma pausa no desafio, né? Porque eu precisei ficar internado antes, precisei passar por uma cirurgia, depois ainda precisei passar por um momento de recuperação. Então foi um pouco complicado, mas foi tudo da forma que Deus queria. Então eu queria agradecer a você pela paciência que você teve, né? Se você acompanha esse desafio aqui diariamente, eu queria agradecer a paciência de ter esperado esse tempo aí de recuperação e dizer que as coisas estão melhorando. Ainda não está 100%, mas, rapaz, comparado ao que estava antes, eu estou muito melhor. E eu tenho certeza que aqui vou começar a fazer a fisioterapia em breve, as coisas vão voltar ao normal. E eu sou muito grato a Deus porque Ele me deu mais uma oportunidade, porque Deus livre e guarde, poderia ter acontecido algo muito pior. Não sei, né? Vai que batesse a cabeça, batesse a coluna e tivesse acontecido algo muito pior, né? Não vamos imaginar o pior não, porque Deus, Ele protege os seus filhos. Então eu quero agradecer a Ele por ter dado a oportunidade de deixar eu continuar aqui esse desafio de ler a Bíblia, de ler a palavra dele. E muito obrigado por você ter tido essa paciência, né, de ter esperado esse momento todo, tá bom? E como eu disse, quando eu voltei a gravar aqui os desafios, eu acredito que era para mim ter muito mais ânimo, né? Porque diariamente estar aqui gravando um vídeo, lendo a palavra, comentando algumas passagens, né? É realmente um desafio. Não é uma coisa assim absurda, né? Porque nada se compara ao aquilo que Jesus passou, mas é um pouquinho complicado, né? Que nós somos seres humanos. Mas eu tenho a certeza absoluta de que Jesus olhou para mim e falou assim, cara, você tá precisando de ânimo, hein? Vamos aí que você tá só na metade, cara. Como somos o Novo Testamento tem pouco tempo, né? Então ele me mostrou que eu precisava de mais ânimo, mais entrega aqui para poder ler a palavra dele. Então, muito obrigado. Agradeço mais uma vez ao Senhor porque ele me mostrou que eu precisava de mais ânimo para continuar nesse desafio. Mas vamos juntos, vamos firmes, porque é o Senhor que nos sustenta. Versículo 38, tá? Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher, de nome Marta, o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha ajudar-me. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Capítulo 11. Um dia, Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar como também João ensinou aos discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos aqueles que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá de dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para lhe dar os pães? Eu declaro a vocês: mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes serás dado. Procurem e encontrarão. Batam e abrirão a porta para vocês. Pois daquele que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês, que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai do céu, ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então vamos pedir sempre a presença do Espírito Santo, porque agir só pelas nossas vontades, só pelas nossas próprias forças, nós vamos
cair na perdição, vamos cair em pecado, vamos ficar vivendo aí como mortos-vivos, né? Mas quando nós pedimos que o Espírito Santo esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa alma, sobre o nosso corpo, nós somos guiados pelo melhor, pelo Espírito Santo de Deus, e coisas maravilhosas acontecem. E aqui, como diz na palavra, né? Peça e lhe será dado. Bata a porta e a porta vai ser aberta. Então, peça que o Espírito Santo habite sobre você e pode ter certeza que Deus, que dá esse dom gratuitamente, vai lhe dar o Espírito Santo para que te acompanhe em todos os lugares. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo os pensamentos deles, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Beelzebu que eu expulso demônios. Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios? Por isso, eles mesmos hão de julgar vocês. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens deles estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura, na qual ele confiava, e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Quando um espírito impuro sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso, e não encontra. Então diz: vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram, moram aí, e no fim, esse homem fica em condição pior do que antes. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Quanto ensinamento Jesus nos passa, né? Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Então, não só na teoria, né? Mas sim agir conforme a palavra do Senhor. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em um lugar escondido ou debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é sadio, o corpo inteiro também fica iluminado. Mas, se ele está doente, o corpo também fica na escuridão. Portanto, veja bem se a luz que está em você não é escuridão. Se o seu corpo inteiro é luminoso, não tendo nenhuma parte escura, ele ficará todo luminoso, como quando a lâmpada, com o seu clarão, ilumina você. Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em casa. Jesus entrou e se pôs à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Gente sem juízo. Aquele que fez o exterior não fez também o interior? Antes, deem em esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Mas, ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas,
mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem e os homens pisam sobre eles sem saber. Um especialista em leis tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim, insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vocês também, especialistas em leis, porque vocês impõem sobre os homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo. Ai de vocês, porque constroem túmulos para os profetas. No entanto, foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês. Pois eles mataram os profetas e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos. Eles os matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, pedirão contas disso a esta geração. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse de sua boca. Assim a gente finaliza com a leitura do dia de hoje e eu quero só fazer um breve comentário. O vídeo que vai sair amanhã, hoje é sexta-feira, né? Que vai sair amanhã no sábado e no domingo, eles foram gravados já durante essa semana, porque eu vou receber algumas pessoas de viagem aqui em casa e eu já quis adiantar, né, para não atrapalhar aqui esse desafio, quis dar prioridade aqui para esse desafio, né, de ler a Bíblia. Ler a Bíblia para mim é mais importante do que receber as pessoas em minha casa. Então eu já gravei esses vídeos e já deixei eles programados para serem publicados sábado e domingo, beleza? Então é isso. Aí, no caso, os vídeos já estão gravados, beleza? Acredito que era isso que eu ia falar. Tinha uma outra coisa, mas não estou me recordando agora. Mas muito obrigado pela tua presença, tá? Não deixe de ler a Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia hoje. Não deixe de ler a Bíblia amanhã, que é sábado. Não deixe de ler a Bíblia amanhã, que é domingo, porque é final de semana, né? Não deixe de ler a Bíblia nenhum dia, cara. Nenhum dia. E assim como aprendemos aqui na palavra hoje, amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a ti mesmo. Então, antes de receber as visitas aqui em minha casa, como nós estamos aqui no desafio diário, obviamente que eu precisava dar prioridade à palavra do Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. Então já deixei o desafio aqui pronto. E amar o próximo como a ti mesmo, para me poder receber bem as pessoas aqui em minha casa, tá bom? Então, é isso. Deus abençoe muito você. Amanhã, com o vídeo já gravado, estaremos de volta. Um beijo, um abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.